Filhas da Redenção, capítulo 2. A família Rosenthal. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Preciso conduzi-las também, e ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Jesus, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 16. Naqueles tempos sombrios, o clero era uma força tão dominante quanto o Estado. Os judeus, catalogados como hereges, tornavam-se alvos de processos fundamentados em acusações absurdas, não raro, mentirosas, extraídas de testemunhos falsos. Idosos e jovens, homens e mulheres eram presos, seus bens confiscados, torturados e muitas vezes mortos. Apesar de tão acerbas perseguições, prosperavam. A tenacidade diante dos obstáculos, o apreço ao trabalho e o culto à família os faziam moderados e previdentes. Levi Rosenthal era um desses judeus que trabalhava incansavelmente. Após a morte prematura dos pais, ele assumiu o compromisso de amparar as irmãs e considerou-se vitorioso quando as viu seguras ao lado dos esposos que haviam sido escolhidos pelos pais desde tenra idade. Ele desposara Isabel, uma noiva que também fora escolhida pelas respectivas famílias. E sentia-se realizado em suas aspirações, pois em um desses aparentes acasos felizes, o seu desejo coincidiu com as aspirações dos progenitores. Seu coração nunca elegera outra amada. Seus olhos nunca contemplaram mais bela criatura. Em verdade, tão bonita que o incomodavam as atenções que ela despertava. Afligia-se por deixar-se levar pelo ciúme, o que resultava em muitas justificativas íntimas. A princípio, dizia a si mesmo que desejava protegê-la, uma vez que era muito jovenzinha quando se casaram. O tempo passou, a maternidade lhe trouxe algo da beleza de uma Madonna etérea, e Levi ponderava em uma mulher bonita, com ascendência judaica, em tempos de tantas perseguições, deveria centuplicar a segurança em torno dos próprios passos. Certa vez, sem conter a inquietação, confessou a Isabel o quanto lhe era desagradável que outros a olhassem, desfiando um rosário de alegações para que permanecesse tão cioso dela. Isabel sorriu, exibindo um ar de terna compreensão, fazendo-o sentir-se tolo em suas justificativas quase infantis. Passaram a tratar do assunto sem se agastarem, e Isabel muitas vezes o fazia rir de si mesmo diante dos ciúmes infundados. Apesar das tragédias que vitimavam os judeus, juntos edificaram um lar harmonioso, tal qual um oásis em meio a um deserto repleto de morte e desolação. Sabia, porém, que a felicidade conjugal não o tornava imune aos perigos constantes. Assistira à destruição de muitos amigos, e vezes sem conta cogitou a hipótese de transferir-se com a família. Mas para onde iriam? Suas irmãs viviam em Londres e muitas vezes se viam às voltas com ameaças de expulsão. Isabel e os filhos argumentavam que o fato de serem judeus não os excluía da nação portuguesa. Portugal, porventura, não seria a pátria de todos eles? E assim prosseguiam. Entre o doce enlevo da vida familiar e o receio causado pelas impactantes notícias de escabrosas perseguições. Levi consagrava todo o tempo livre à família. Sexta-feira era um dia que trazia a promessa de horas felizes. Semelhante aos irmãos de raça, residentes em Portugal,
fora obrigado a declarar que abandonara as práticas pertencentes ao judaísmo. E não obstante soubessem que o dia consagrado a Deus, o Shabat, conforme os judeus nomeavam, constava no rol de crimes, permanecia com o costume secular. Afinal, pensava ele, como negar a si mesmo e à família o doce interlúdio que simbolizava o dia do descanso? Desde remotos tempos, aprendiam que um dia da semana deveriam esquecer os anseios relativos à vida terrestre, recolher-se e buscar uma comunhão mais profunda com Deus. Naquele dia à tarde, ia pelo meio quando chegou à sua casa. A movimentação diferente lhe fez perceber que os preparativos estavam adiantados. A residência tinha o perfume das flores espalhadas em belos arranjos e o aroma dos tradicionais pães. A fim de se protegerem de possíveis denúncias, nesses dias preferiam dispensar os servos. Ele logo avistou os filhos tocando e cantando as velhas canções hebraicas e a esposa diligentemente arrumando a mesa. Após se preparar, juntou-se a família. Todos usavam as melhores roupas e Levi admirava a esposa muito bonita em um vestido azul, enquanto ela e a filha acendiam as velas. Isabel recitou a bênção de agradecimento a Deus, rogando saúde e amparo. Recordando o trecho da Torá, no qual Jacó abençoava o filho, José, o casal revivia a tradição e orava abençoando os filhos. Em uma referência à divina providência alimentando os filhos, Levi serviu o pão que recordava o maná que veio do céu e o vinho, símbolo de alegria e vida para os judeus. Papai, Simão nunca acende as velas, por quê? Perguntou Esther, demonstrando tédio ao auxiliar a mãe a realizar a tarefa. Filha, a tradição nos ensina que a matriarca Sara foi a primeira a acender as velas que marcam o início do dia do descanso. E assim compartilhamos essa verdade com as meninas, por compreendermos que nas mãos das mães judias repousa a preservação dos ensinos da Torá. Não é a tua mãe que desde o berço a embalava cantando salmos? Não é assim que compreenderam as primeiras palavras em hebraico? São as nossas mães que nos ensinam a adorar ao Deus único e obedecer às suas leis. Nosso povo é marcado por perseguições cruéis que nos leva, muitas vezes, ao exílio temporariamente, submetidos à escravidão, em contato com povos rudes e pagãos, não fossem as matriarcas a nos ensinar o hebraico, que é a língua utilizada pelos profetas. Como compreenderíamos a lei, que é patrimônio divino oferecido ao povo judeu? No Shabat, quando ela acende as velas e recita a bênção, assegura-nos que as trevas exteriores não conspurcarão nosso lar. Tua mãe não é a luz de nossa casa? Sim, minha mãe é muito preciosa, que Deus me auxilie a ser uma esposa assim. Emocionada com o diálogo entre pai e filha, Isabel se inclinou, beijando a face da jovem e brincou. Veja só Levi, nossa garota ainda ontem era uma bebê e agora já fala em casamento. Sentindo-se uma anciã do alto de seus 15 anos, Esther replicou solenemente. A senhora e papai se casaram jovens. Simão tem uma noiva prometida. E se eu ficar eternamente solteira? A quem irei acender as velas e iluminar? Levi e Isabel logo identificaram a imaturidade e fragilidade emocional da filha, fato que lhes trazia preocupações e os mantinha cautelosos diante da possibilidade de casá-la por simples conveniência. Levi pacientemente observou. Filha, tu és bondosa, obediente aos teus pais e a Deus. Rogaremos a ele para que encontre um bom rapaz.
Tenho certeza que irão construir um lar tão iluminado quanto o nosso. Simão interpôs. Esther deveria sentir-se honrada pela tarefa de acender as velas e assim reviver uma das mais antigas tradições de nosso povo. É uma simbologia muito poética, retratando um amor sublime encontrado nos corações maternos, um sentimento forte e nobre, capaz de unir e guiar a família. A luz que as mães refletem vem de um amor semelhante aos sentimentos delas, porém maior e mais intenso. Vem de Deus, que vela por todos os seus filhos, sem ater-se a quaisquer diferenças, pois há os solteiros e os viúvos. Nestes casos, eles próprios acendem as velas. Isabel e Levi entreolharam-se encantados. O filho mais velho constantemente o surpreendia ao alcançar sublime compreensão de assuntos muito complexos para um rapaz que tinha apenas 17 anos. Além do descanso e adoração, o Shabat é também um dia de estudo. Levi abriu antigos rolos de pergaminhos onde estavam escritos o Pentateuco mosaico e os livros dos profetas. No livro de Isaías, capítulo 53, leu os seguintes versículos. Pois foi crescendo como renovo perante ele, e como raiz que sai de uma terra seca. Era desprezado e rejeitado dos homens de dores, e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo foi arrebatado. Quem dentre as da sua geração considerou que ele fora cortado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo? E deram-lhe a sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Todavia foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele se puser como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Levi terminou a leitura e comentou a profecia de Isaías. Enalteceu a linguagem poética e sublime, observou o quanto era repleto de informações sobre a vinda do Messias. Simão complementou dizendo: a precisão de Isaías é notável, especialmente quando consideramos que ele contemplou Jesus aproximadamente 700 anos antes de sua vinda. Isabel e Levi eram um dos muitos casais de judeus que forçosamente aparentavam ser cristãos. Ao aderir aos preceitos católicos, uma das concessões obrigatórias foi encaminhar o filho para ser educado em instituição dirigida pelo clero. Sabiam que o rapaz cultivava ideias cristãs e atribuíam tal fato à influência dos padres. Apesar de contrariados, prosseguiam sem ademoestá-lo, com princípios rígidos, aguardavam a passagem do tempo
a maturidade que o faria retornar aos fundamentos da lei de Moisés. Com efeito, Simão ouvira o chamado de Jesus e o amava de todo o seu coração e de todo o seu entendimento. Embora sentisse que as suas convicções não se modificariam, tratava as experiências dos pais com delicadeza, em uma ânsia contida de tudo partilhar com eles. Quando surgia alguma oportunidade, tecia breves comentários sobre Jesus, sempre reverenciando também a Moisés como o grande missionário que possibilitou a revelação das leis divinas e preservou a crença em um Deus único. Levi contestou: Filho, Isaías apresenta o Messias como um príncipe da paz. E o que me diz da perseguição sem trégua sofrida pelo nosso povo? Não é em nome desse mesmo Jesus que se promove destruição e morte? Quantos amigos presos, bem confiscados e outros tantos desaparecidos? Veja o nosso caso. Precisamos de muita coragem e cautela para permanecer aqui e assim viver, desfrutando de relativa paz. Não fosse a intercessão de corações amigos, especialmente do Marquês de F, junto ao rei, seríamos expoliados até de nossos nomes durante aquele ritual de batismo que fomos constrangidos a participar. Tomaríamos o nome de um santo do dia. Assinaríamos Fontes ou Oliveira, em uma alusão à água e às árvores do quintal, ou adotaríamos o nome do padrinho, em total desprezo aos nossos antepassados. Não é revoltante? Simão olhou o pai com compaixão. Sabia o quanto ele lutava para mantê-los em segurança. Sim, papai, essas práticas são abjetas e desumanas, porém não provêm do Evangelho do Cristo, e sim do coração endurecido dos homens. Ao longo da história, temos notícias de guerras sangrentas em nome de Jesus. Em todos os tempos, há homens revestidos de autoridade, mas desprovidos da real nobreza, que é ser justo e bom diante de Deus. Outrora, judeus e romanos encontraram justificativas para conduzir Jesus a inomináveis humilhações e martírios, não é verdade? E hoje, aqueles que engendraram perseguições ao nosso povo mantêm a consciência adormecida e cometem todos os tipos de arbitrariedades, esquecidos que o próprio Senhor disse ter vindo não para destruir a lei de Moisés, e sim para cumpri-la. Apesar disso, e do fato de Jesus ter vivido a exemplificar o amor a Deus e ao próximo em suas mais elevadas expressões, sabemos dos atos abomináveis praticados por sacerdotes que dizem representá-lo. Semeiam dor e ódio que um dia retornarão com débitos na economia da vida. Não seriam esses clérigos, antes de tudo, doentes da alma e necessitados de nossas preces? Levi refletia em silêncio. Sabia que Simão aprendera com aquele Jesus a perdoar os inimigos e a orar pelos que perseguem e caluniam. Sentia-se incapaz de algo dizer quando reconhecia que faltava a si próprio a aceitação de tais preceitos. Enquanto Esther bocejava, aguardando o instante em que poderia se retirar para seus aposentos, Isabel continuou o assunto. Simão, custa-me a crer que Jesus, massacrado e vencido, seja o Messias contemplado pelos profetas. O nosso povo esperava e ainda aguarda um príncipe detentor de poderes extraordinários, capaz de grandes feitos, como até mesmo devolver o poderio ao povo de Israel, de proporcionar uma pátria aos filhos escolhidos por Deus na grandiosa missão de divulgar a crença e a adoração ao único Pai Celeste. Mãezinha, é certo que recebemos profecias anunciando um príncipe vencedor, condutor de um povo à ascensão gloriosa. E os profetas não se equivocaram. Peço que considere povo de Israel como a humanidade inteira e responda:
haverá poder maior que aquele capaz de atrair toda essa multidão ao Senhor Supremo do Universo? Jesus veio investido de tais poderes a fim de promover a aliança definitiva entre a comunidade terrena e Deus. Quem aprende a amar Jesus consegue seguir seus passos. Este laço estreito nos proporciona uma relação de confiança com o Messias, concede-nos luz e coragem necessárias para sermos fiéis à vontade de Deus. Assim, sentir-nos-emos como um filho amado em quaisquer circunstâncias, mesmo diante da dor. Por um instante, Esther abandonou o ar de enfado e foi em tom de desafio que perguntou: Ora, Simão, o que os padres têm ensinado sobre a vontade de Deus e o que está expresso na conduta deles? Com paciência, Simão esclareceu atenciosamente. São justificáveis as restrições que desenvolvemos em relação ao clero, pois vivemos acossados por um tribunal que não hesita em perseguir e ferir. Porém, nem todos os sacerdotes estão no grupo desses que fazem parte do Santo Ofício. Recordam-se de meu amigo Amadeu, um dos preceptores do educandário? Órfão ao nascer, foi criado por Padre Inácio, um homem bondoso, do qual sempre conta histórias repletas de amor ao próximo, fazendo-nos crer que ele foi um sacerdote que viveu a doutrina de Jesus em sua pureza. Amadeu utiliza tais episódios para ilustrar nossas aulas e nos faz desejar tê-lo conhecido. Retornando à sua pergunta, mana, eu falei da vontade de Deus expressa na lei eterna, assim como no Evangelho de Jesus. Amar a nós mesmos, cultivando nossas virtudes e permitindo que nossos potenciais divinos floresçam, compartilhar essa aventura com o próximo, amando toda a criação e, consequentemente, a Deus. A pequena família permaneceu em silêncio, cada qual meditando nas últimas palavras. A suave melodia do cravo e a maviosa voz de Simão finalizou um momento de estudos, ao entoar uma antiga canção inspirada no folclore da cultura hebraica, cujos versos falavam da alegria de viver. Os conceitos discutidos eram demasiadamente elevados para aquelas pessoas que, embora não fossem más, não conseguiam alcançar a profunda verdade contida nas palavras de Jesus. Exceto Simão, que apesar de ter apenas 17 anos de idade, expressava a elevação da qual era portador, através da maturidade que ultrapassava seus poucos anos de vida. Era uma destas almas amadurecidas em muitas romagens terrenas. Vestira corpos de súditos e nobres, respirara o ar de muitas localidades e forjara a própria personalidade no sacrifício e renúncia de si mesmo em favor do mais frágil. Em especial, do grupo familiar a que permanecia ligado ao longo dos séculos, por profundos vínculos de amor, pois, embora eles também fossem espíritos antigos, ainda permaneciam aferrados aos acanhados horizontes da terra. Simão trilhara muitas vezes caminhos a serviço da doutrina do Cristo, e nele se inspirava. Ao propor a si mesmo que jamais deixaria de cercá-los de um amor que não se cansa. Desejava vê-los mais espiritualizados, ainda que tal tarefa lhe custasse mais alguns séculos de trabalho. Assim é que a pluralidade das existências explica as diferenças entre filhos nascidos e educados no mesmo lar. Simão era detentor de grande elevação espiritual, ao passo que Esther, espírito ainda frágil, inspirava cuidados e ali estava para ser auxiliada. A sua presença proporcionava aos pais e ao irmão a oportunidade de exercitarem a paciência, o devotamento e a esperança de um dia vê-la fortalecida e confiante.
A sucessão de encarnações amplia nossos laços de afeição, fazendo com que, frequentemente, reencontremos almas queridas, sem que na tal existência haja vínculo consanguíneo. Era o caso de Simão e Amadeu, o órfão de Padre Inácio. Amadeu era um de seus preceptores e Simão afeiçoara-se a ele como se irmãos fossem. Velhos conhecidos em anteriores encarnações, o reencontro acontecera no clima da mais alta fraternidade. Além da convivência no colégio, diversas vezes Amadeu o visitara em casa, ocasiões em que estudavam e meditavam a respeito do Evangelho de Jesus, e junto dele, Simão sentia-se compreendido em sua fé cristã.